Bom dia, Renê! Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês essa manhã. O Renê, a palavra por si só já fala, né? Hiperconectividade. O que seria, então, o tempo hiperconectado? Então, é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que nós sabemos de tudo, de todos, o tempo todo. E isso não é tão inocente quanto parece ser. Cada vez mais me convenço que as pessoas se afetam pelas redes sociais. Por exemplo, hoje, Moninha, grandes casos, assim, muitos numerosos casos de insônia vêm por causa de um simples gesto de pegar o celular e passar numa rede social antes de dormir ou quando acorda de madrugada e pega o celular. Aquela conexão ali, aquela imagem leva muito a elementos assim de diversas ordens, ou seja, afeta a pessoa, resgata pensamentos que estavam escondidos, impacta não no aspecto racional, mas no aspecto irracional, inconsciente. Ou seja, às vezes alguma coisa que estava ali mais ou menos ajustada, de algum momento da vida, é resgatado. Então, esse é o tempo hiperconectado. Nós estamos, assim, em um circuito de afetos. Circuito, quer dizer, numa rede. E por isso também, Moninha, pode parecer estranho, mas eu cada vez também vejo mais na clínica psicanalítica como que as pessoas estão se afetando da mesma maneira. Da mesma maneira. Os afetos, cada um é resgatado de uma forma no seu trauma ou na sua questão. Mas o porquê que eles se afetam cada vez mais é muito parecido. Renê, aquilo que parece ser uma olhadinha inocente, né? Às vezes desenvolve um gatilho, né? Aciona um gatilho. Exatamente. E esse gatilho a gente não sabe aonde vai dar, né? Então, eu verifico isso em alguns fatos, assim, né, da nossa sociedade atual e de eventos, né? Em tempos hiperconectados, as coisas acontecem muito rápida, de forma muito rápida. Então, veja, por exemplo, o que tem acontecido, né, desses casos de massacres de atiradores nos Estados Unidos, que muitos deles, ultimamente, filmaram, né, esses eventos e colocaram em streaming de jogos. E isso mostra, mesmo que seja retirado rapidamente, lógico, pela lei até, mas mesmo as pessoas têm acesso, viralizam, né? E leva outros que tinham apenas uma vontade, mas não uma ideação, não desenharam aquele ato, que é um ato assim extremo, né? Levam a fazer. Então foram 222 ataques desse tipo só esse ano. Logicamente tem uma questão social meio de barbárie, porque o acesso a armamento é realmente um problema enorme, né? Esperamos que não tenha esse problema aqui no Brasil, que seja interrompida essa tendência terrível, que leva à barbárie, mas lá essa hiperconectividade leva a isso. Outro evento é interessante também na semana passada, né? Aquele episódio triste, né? De um influenciador que ele percorria, né, do Brasil até o Alasca com seu cachorro, com a Golden, e ele teve um acidente, né, quase na divisa com o Canadá, os Estados Unidos com o Canadá. Já chegando no ponto final. Ao seu ponto final, ele morre, né, nesse acidente e tal. É impressionante como que muitas pessoas me falaram, poxa, essa semana eu não estou bem, porque eu vi esse episódio. Eu, inclusive, caí nessa armadilha, né? Assim, eu vi esse episódio de madrugada e aí eu não conhecia, mas eu fiquei também muito afetado e não consegui dormir direito. Foi um afeto humano, assim, de compaixão, de solidariedade, mexe com a questão da morte, mas também com a questão do sentido da vida. Não é tão raro encontrar alguém que tenha assim, um propósito, e ele tinha um propósito, eu achei muito bonito, mas veja, afeta bastante, né? Para o bem ou para o mal. Verdade. Renê, por que muitas pessoas afirmam que o mundo já acabou?
Então, porque elas acham que estamos, assim, em um momento de muita situação difícil, né? Se a gente for pensar, Moninha, até mesmo quando a gente olha o texto bíblico, né, o Apocalipse de João também foi escrito a partir de uma ideia de que os fins dos tempos estavam próximos, né? E não estavam, né? Então, assim, de certa forma, a ideia de que o mundo é trágico, que muita coisa ruim acontece, em muitos momentos da história da humanidade, o ser humano teve essa percepção. Por exemplo, no fim do Império Romano também, quando Santo Agostinho escreve Cidade de Deus, também é essa situação. Então, assim, nós temos em muitos momentos da história, por exemplo, pós-guerra, o momento pós-guerra também, da Segunda Guerra, do Uhum, nazismo, do Holocausto, também levou muitos a pensarem isso, né? uhum. Mas não é. A gente não tem como definir isso, se está fora, se está, o fim dos tempos está próximo. No fundo, é porque hoje as pessoas estão sabendo mais de tudo. E sabendo mais de tudo, vem mais coisas negativas, né? Nós sabemos mais de coisas negativas, mas não quer dizer que as coisas positivas não existam e que a gente sabe também delas e que também são disseminadas, é muito bom, mas a gente é mais atraído por uma pulsão de morte, por uma questão assim de destruição, né? Uhum. Mas não está. Os fins dos tempos não estão próximos, assim, talvez não estejam. E eu, particularmente, sou otimista. Eu acho que, apesar de tudo, temos muito horizonte humano bom pela frente. É verdade, a gente vai mudar o nosso foco, né? Renê, Exatamente. podemos dizer que o ser humano perdeu a crença na sua capacidade de pensar e agir coletivamente? Sem dúvida, as pessoas estão vivendo um narcisismo muito grande, né? Tudo é para o eu. E tudo. É o consumo, que é mais claramente isso, mas também parece que a família, algumas pessoas dentro das famílias vivem como se os filhos tivessem viver em função deles, servindo-os, e aí vivendo o desejo dos pais, né? Também os adolescentes às vezes vivem isso, achando que o mundo está girando ao seu redor. Nos relacionamentos, eu vejo também muito isso, né? A outra pessoa tem que preencher os meus desejos. Não é assim, a gente já falou disso aqui, que o relacionamento tem que estar fundamentado na diferença, na atestação e reconhecimento de diferenças. E até, infelizmente, Moninha, nas religiões, né? Porque às vezes as pessoas procuram a fé, a crença, o suporte para o seu próprio bem, mas não é essa, pelo menos no cristianismo, o horizonte ético que nós procuramos e que foi ensinado a nós, a tradição cristã. Afinal, a abertura ao outro é o grande tesouro cristão, né? E isso que Cristo fez, né? Acima de tudo, se abriu aos outros, acolhendo na misericórdia, como o Papa Francisco hoje tem insistido tanto, uma igreja do acolhimento, da misericórdia ao outro. Isso é muito importante nos nossos tempos, né? Muito importante. Deixar a nossa sustentação, o nosso chão que parece sólido e buscar dar as mãos, erguer as mãos, não de uma forma apenas ritualística, mas para o outro que sofre ao nosso redor. E tem muita gente sofrendo, Uhum. sobretudo pelas exclusões, pelos preconceitos, pelas formas violentas de que ele é negado, que a sua característica é negada no mundo atual. Isso é muito triste, isso é muito duro e num horizonte de fé, nós não podemos fechar os olhos para as realidades de dores das pessoas ao nosso redor. Uhum. Renê, interessante que quando você fala remete ao evangelho, aos mandamentos é amar, né? Amar. É para amar todo mundo, não vale escolher, não é assim? Exato, Moninha, incondicionalmente. E aí não é aquele que tem o mesmo modo de vida que nós temos, que vive só as coisas que nós vivemos, até mesmo, quero que todos entendam bem isso, até mesmo os nossos valores. Tem pessoas que têm valores diferentes, mas ainda são humanos e podem mudar, entende? Então a gente tem que acolher. A exclusão é algo que a gente não pode tolerar no mundo que nós vivemos. Tem muito ódio.
mas pouca Aham. reconciliação, pouco acolhimento e pouco perdão. Uhum. Renê, esse é o tempo que o ser humano está mais conectado na história, né? E o que isso diferencia a nossa época atual das épocas passadas? Então, é interessante quando eu escrevi esse artigo, né, que foi fundamentado aí na nossa coluna semanal aqui no TV Horizonte, muitas pessoas reagiram assim, disseram, olha, mas como saber que hoje tem mais um índice de suicídio, né, maior hoje, né, por exemplo? E o que que leva, algumas pessoas perguntaram assim, o que que leva hoje as pessoas desistirem da vida, uma parte, né? De fato, as estatísticas mostram que nunca ocorreu tanto índice de suicídio tentativa como hoje. Mas por quê? Por quê? No fundo, nunca nós estivemos em uma época tão conectada. Então, nesse caso do suicídio, é importante que a gente saiba disso, mesmo pessoas que não são da área da saúde mental, mas para ajudar pessoas próximas, né? O suicídio é um ato, assim, primeiro, não é um ato de covardia da pessoa desistir da vida. Não, não é culpa da pessoa. Tem uma dor profunda e ela quer tirar a dor. Ela não quer morrer. É Uhum. um ato extremo. Segundo, é um ato que é muito difícil e que a pessoa, geralmente, ela não tem um desenho do que ela vai fazer. Muitas pessoas dizem, quero tirar a vida, quero acabar com minha vida, podia vir aí o meteoro e acabar com tudo, mas não imaginam como. Só que as redes sociais estão mostrando uma perspectiva ruim, perversa, de casos de suicídio serem divulgados. E como foi que aconteceu? Aí, na mente das pessoas que elas já têm uma ideia de que querem suicidar, têm uma dor profunda, entra aquilo que a gente chama de ideação. Ela desenha como vai ser. E aí, para o ato acontecer, fica muito mais provável. Então, nesse sentido, é muito perigoso. Essa ideação, saber como fazer, é o que nós estamos vivendo hoje com as redes sociais. É muito grave. E eu acho, Moninha, tenho uma convicção disso, que as plataformas têm uma responsabilidade sobre isso. Deveriam imediatamente proibir esse tipo de coisa, porque não é inocente e está levando mais pessoas ao suicídio, infelizmente. A Uhum. gente tem que denunciar isso e tem que lutar contra isso, porque uma Uhum. sociedade onde há um índice alto de pessoas que desistem da vida é gravíssimo. O ser humano não pode desistir da vida, que é um dom de Deus. Verdade. Muito importante você ter falado isso mesmo, Renê. Renê, muito obrigada pela sua presença, né? As suas considerações finais. É isso, a gente tem que estar atento aos nossos tempos. São tempos conectados, hiperconectados. Isso pode ser para o bem, mas para o mal. Nós podemos também criar grandes correntes para um mundo mais humano, um processo mais civilizatório, sem barbárie, sem exclusões, sem violência e com mais perdão, menos ódio, mais perdão. Essa é a mensagem do Papa Francisco, da Igreja de Francisco e de uma igreja de misericórdia ao outro. Precisamos disso, intensificar isso. Amém, Renê. Gente, lembrando, ó, as redes sociais estão aqui, o Instagram, @DentesRenê, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada, Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Até semana que vem.